Queridos amigos, queridas amigas, uma boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Caminho, Verdade e Vida, do Discípulo de Jesus. Abrindo aqui ao acaso, caiu em Marcos, passagem bíblica de Marcos, que diz assim, no capítulo 6, do versículo 56. Marcos, capítulo 6, do versículo 56. Se você tem a Bíblia, primeiro, se você tem esse livro Caminho, Verdade e Vida, pegue ele e abra no capítulo 70, para a gente estudar junto. E se você tem a Bíblia também, pegue lá em Marcos, abra lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 56, que diz assim: E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, dispunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido. E todos os que ali nele tocavam, saravam. Olha que coisa interessante, portanto, não foi só a mulher hemorrágica, não. Olha só, vou repetir isso aqui que está em Marcos. Se você tem a Bíblia, abra lá em Marcos, capítulo 6, versículo 56, que diz assim: E onde quer que ele entrava, Jesus, né? Fosse nas cidades, ou nas aldeias, ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhes rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Então, Emmanuel vai nos dar a explicação fundamentada no poderoso sol da verdade dessa passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 6, do versículo 56. Nada melhor que um teólogo capacitado como Emmanuel para nos transmitir a verdadeira interpretação, né, de forma inteligível dessa passagem bíblica. Vamos ver o que ele vai nos dizer a respeito do que ele chama aqui de poderes ocultos. Emmanuel começa nos dizendo: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Olha só aqui já requer uma reflexão. Ó. Não raro, ou seja, comumente, surgem nas fileiras espiritualistas, e aqui ele abrange, né? Pode ser entre os espíritas, entre os evangélicos, entre os espiritistas, em qualquer tipo de religião. Então, é muito comum surgir nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira a posição de evidência. Então, em qualquer religião, sempre vai aparecer algum médium, né? Algum dirigente, padre ou profeta, sempre vai aparecer alguém no meio religioso, não é? Que é com pretensões, não é? De apresentar um poder para se evidenciar, para se destacar, para aparecer. É isso que ele está falando, são afoitos. Aí Emmanuel continua: comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Tá vendo? Então eles começam a falar coisa de grande alcance. Né? É normal, em tais circunstâncias, encher-se das afirmativas de grande alcance. Aí ele continua: o anseio de melhorar-se, o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, tá vendo? Então, a gente desejar crescer, desejar fazer a reforma íntima, tudo isso é louvável. Porém, não é?
nós que somos aprendizes, todos nós na Terra, nós não devemos nos entregar a se preocupar com notoriedade. Quanto menos a gente aparecer, melhor. Quanto mais a gente ficar no anonimato, melhor. Tá vendo, pessoal? Olha, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno das cogitações com a cautela possível. Olha só. Quanto mais cauteloso o dirigente da casa religiosa, seja ela qual for, quanto mais cauteloso ele for, melhor. No que tange a notoriedade, ele não pode se destacar. Ele não pode se destacar. De forma alguma. Quem é ele? Quem é ele para se destacar? Quem somos nós para se destacar? Quem tem que se destacar são os espíritos. Porque toda inspiração vem dos espíritos. Ele é apenas um intermediário, um pombo-correio, só isso. Aí continua. Ainda aqui, o mestre divino oferece a melhor exemplificação. Olha só, Jesus vai dar uma exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Olha, ninguém na terra, ninguém reuniu tão elevadas expressões de recursos desconhecidos como Jesus. Olha só que ele fala, recursos desconhecidos. Quem, por exemplo, não sei se ele vai falar isso, eu não li, eu abri aqui ao acaso. Quem ia imaginar, não é, que a orla de um vestido pudesse se destacar? Quem? Só Jesus apareceu com essa novidade. Eu acho que ele vai falar sobre isso, vamos ver. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Então, os doentes, quando estavam em contato com Jesus, só precisava tocar na orla da roupa de Jesus. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhes constituíam apanágio divino em benefício de sua própria situação. Ele tinha poder para curar todo mundo. Mas ele não teve, mesmo tendo esse poder para com ele, ele não pôde utilizar desses conhecimentos e desse poder para sair ileso daquela situação. Aí ele continua, havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. Está vendo? Entregou-se ao Pai, né, à vontade do Pai, em se tratando dos interesses de si mesmo. O interesse era dele mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje e amanhã. É verdade. Então, nós temos que fazer o possível para fazer o nosso trabalho no anonimato. Não podemos jamais se destacar e se envaidecer, porque toda virtude vem dos Espíritos, do nosso anjo de guarda que nos intui. Nós somos apenas intermediários. A única coisa em que nós devemos nos destacar, não é? De forma ordeira, desde que seja de forma ordeira e no anonimato, é o bem que a gente faz, porque servir é a honra que nos compete. Aí sim, se a gente fizer o bem, como ele fala aqui, né? Vai ser a voz que falará por nós.
Então, quem deve falar por nós não é o que a gente fala, mas o que a gente faz de bom. É isso que vai falar por nós a Deus, aos homens, hoje e amanhã. São as virtudes, né, que os valores, os tesouros, que são um tesouro, né, que o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Mas a fama, o poder, o prestígio, isso aí é coisas da terra. Isso é coisa da terra. Então, fama, poder, prestígio, isso é coisa da terra. Fama, poder e prestígio lá no plano espiritual não voga. Não tem poder algum. O único poder que tem lá em cima, Jesus foi claro quando nos disse: reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, a cada um segundo suas obras. Fica aí, portanto, esse ensinamento da tarde de hoje, da noite de hoje, para que façamos uma reflexão sobre o entendimento que temos que ter, a consciência que temos que ter, que o verdadeiro tesouro que nós devemos adquirir é o bem que a gente faz no anonimato. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.